Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz. Sou o pastor Luiz Carlos, segunda Igreja Presbiteriana Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Graça e paz, manhã. Aguardando os irmãos chegarem, viu? Para na glória então entrar. Pois toda história ele fez e nos revelou. Graça e paz, Jéssica. Graça e paz, Betânia. Para conosco estar. Graça e paz, meu querido Eliezer. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, Dulce. Voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, para nos confortar. Nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar. Redescobre então seu novo fim. Nos enviou seu Espírito desceu, conosco ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, irmãos, nós temos a alegria e o privilégio de estarmos reunidos, mesmo que seja de maneira tecnológica, não é? Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, para ouvirmos a sua palavra e para intercedermos também por meio das nossas orações. Então vamos começar mais um devocional e vamos ter uma palavra de oração neste momento. Bendito Deus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Tua trina presença, Pai amado. Certos, ó Deus, que sabemos que só o Senhor é digno de ser bendito, de ser louvado e de ser glorificado. Nós te damos graças, ó Deus, pelo lar que o Senhor nos concede, que cada um de nós temos. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é a nossa providência, o Senhor tem nos mantido. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. O Senhor tem nos livrado, ó Deus,
de fato, de todas as ações e atitudes possíveis que o inimigo possa exercer contra nós, ó Deus. Muito obrigado, Pai amado, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu consolo, pelo teu conforto, refrigério, ó Deus, com que o Senhor nos acalenta a nossa alma. E nós rogamos neste momento, Pai amado, em nome de Jesus. Mais uma vez, o amado Espírito Santo, este em que nós habita, nos ilumine para a compreensão das Sagradas Escrituras. Abençoando respectivamente, os irmãos, ó Deus, aqui presentes. Sim, todos estes que estão online, rogamos as tuas ricas bênçãos, ó Deus, graça, bondade e misericórdia vos sejam multiplicadas não somente na vida dos amados, mas respectivamente em toda a sua parentela, ó Deus. Essa é a nossa oração, convictos, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma coisa muito frequente e negativa no povo de Deus, que é a desobediência, e a gente vê isso em diversas passagens do Antigo Testamento. A gente vê isso também como as pessoas tentam às vezes até enganar o próprio Deus, o Novo Testamento, o caso de Ananias e Safira. Nós temos diversas circunstâncias e situações que a gente vê que o povo acaba caindo, não é, em cativeiro por causa de sua desobediência. Então nós vamos falar um pouco a respeito dessas situações, mas com uma perspectiva, irmãos, mais positiva, não é? Porque não existe nada melhor do que estarmos obedecendo a Deus. Não existe nada melhor do que o exercício de obediência para com o nosso Pai. Então nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, onde faremos a leitura a partir dos versos 29 em diante. Deuteronômio, capítulo 5 e os versos 29 em diante, que diz o seguinte, meus amados irmãos: quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui uma situação em que Deus está falando com Moisés, em que Deus deu todo o seu bom conselho, toda a sua boa vontade para Moisés, o qual as escreveu. Moisés, no início desse capítulo, narra este fato, como isto ocorreu. O povo, ele se coloca diante de Deus no sentido de que irá obedecer a Deus, e que no verso 28 é interessante, porque o povo diz o seguinte: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Então vejam, falaram bem o povo, e fizeram ali uma promessa dizendo que iriam cumprir a palavra de Deus, que estavam reconhecendo quem era esse Deus todo-poderoso, que esse Deus de fato se pronunciava, que se fazia presente, que falava para os seus. Mas percebam a maneira com que Deus vai falando a partir do verso 29. Quem me dera que eles tivessem tal coração. Ou seja, irmãos, muitas vezes aquilo que as pessoas falam
não refletem as verdades do seu coração. As pessoas estavam aqui, o povo estava numa posição dizendo que estavam reconhecendo quem era este Deus e que iriam obedecer esse Deus, que esse Deus de fato falava com o homem, que é assim que eles compreenderam. Mas vejam a maneira com que Deus ele se coloca. Quem me dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. E aqui é interessante a gente observar que o Deuteronômio, né, o último livro do Pentateuco, e depois vem o livro de Josué, que é justamente a entrada do povo, né, na terra prometida. Então aqui a esta altura, muito do povo da geração anterior já havia morrido, estes já eram uma nova geração e sabiam muito bem os erros que os vossos, como posso assim dizer, os pais, né? Os pais deles haviam cometido anteriormente e conheciam muito bem toda a história do livramento, da saída do Egito e de tudo quanto Deus operara e realizara com relação àquele povo. Alguns, e aqui a grande maioria, conhecia toda a história por parte dos seus próprios pais. Então é interessante observar que eles sabiam quem era esse Deus, eles tinham conhecimento total da magnitude, da grandiosidade, do poder deste Deus. E eles vêm com essas palavras, mas não com o coração. Eram apenas palavras, mas o coração não estava naquilo que estava sendo dito. Então Deus coloca exatamente dessa forma: quem me dera eles tivessem tal coração, que me temessem, que guardassem os meus mandamentos em todo o tempo. E aqui tem algo muito interessante que Deus diz, não é? Para que bem lhes fosses a ele, a seus filhos para sempre. Então vejam que coisa interessante, o quão profundo e o quão importante é colocada a questão da obediência a Deus. Como é necessário, meus irmãos, que nós cada vez mais olhemos para nós e façamos reflexões a respeito de como nós estamos vivendo a nossa vida. Eu sempre tenho dito aqui, todas as manhãs, geralmente eu repito essa mesma frase que vou falar. A maneira como que você vive o seu dia a dia demonstra qual é o Deus que você crê. A maneira como você vive o seu dia a dia demonstra de fato quem é o Deus de sua vida. Então aqui há algo muito maravilhoso que Deus coloca a respeito de sermos obedientes a Ele, para que fosse bem ao próprio povo, para que fosse bem aos seus filhos. E vejam o que é mais interessante na expressão: para sempre. Para sempre. Eu não gosto de utilizar alguns jargões que as pessoas colocam, aqui está a receita, aqui está a regra. Não, aqui está a palavra de Deus, meus irmãos. E é uma coisa extremamente maravilhosa de nós observarmos que se quisermos, que se desejamos em nosso coração, com sinceridade, com fidelidade, com honestidade, obedecermos a Deus, a boa mão do Senhor estará sempre sobre o seu povo. Aqueles que são fiéis, aqueles que todos os dias batalham realmente pela mortificação do pecado na carne, estes que lutam, que batalham realmente para viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, teremos benefícios nessa relação pessoal com Deus. Não se trata de barganha e não se trata de uma troca, mas se trata da questão de fidelidade. Trata-se da questão da obediência, de se cumprir aquilo que Deus deseja que seu povo vivencie para gozar das bênçãos, para gozar desse poder maravilhoso de Deus, realizando coisas grandiosas nas nossas vidas e na vida do seu povo. Porque a promessa é maravilhosa, mediante a obediência, meus irmãos, para que lhes fosse bem a seus filhos, a eles mesmos e para sempre. Então, o que é que Deus fala? Diz para Moisés: vai, tornai-vos
as vossas tendas. Então Deus manda o povo embora, depois que o povo disse que estaria obedecendo a Deus, que reconhecia que Deus de fato era o Deus Todo-Poderoso. E Deus começa a entender que aquelas palavras estavam saindo apenas da boca deles, porque Deus questiona acerca do coração deles. Mas vejam a relação de Deus com Moisés. Diz, ok, manda esse povo para casa. Agora veja o que Deus fala para Moisés. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, e estatutos, e juízos, que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes dei para possuí-la. Uma coisa importante aqui, interessante, é que Deus não está negando a sua bênção para este povo. Deus está dizendo que vai conceder a terra. Ele prometeu a Canaã terrestre para este povo. E ele vai cumprir, e nós sabemos que ele cumpriu cabalmente as suas promessas. Mas é interessante observar aqui uma coisa importante, a qualidade da relação de Moisés com Deus. Que isso deve nos chamar a atenção e isso deve ser um exemplo para todos nós. Porque, irmãos, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer. Ele quer se relacionar com seus filhos. Mas nós precisamos. Então a gente precisa saber o lado da moeda que nós nos encontramos nessa relação. É que quem precisa se relacionar com Deus somos nós. Deus, ele quer se relacionar com o seu povo. Ele não precisa. Ele quer. Quem precisa disso somos nós. Mas essa relação de Moisés, essa intimidade de Moisés com Deus, é que me chama muito a atenção. Porque Moisés, meus irmãos, por mais inteligente que tivesse sido, por toda a sua criação no Egito, conhecendo matemática, conhecendo geografia, conhecendo astrologia, ele teve a melhor educação possível e imaginável do mundo naquela época, conhecendo todas as formas de conhecimentos daquele período. Então paramos todos nós para pensarmos nisso e entendam e vejam a maneira com que Deus se relacionava com Moisés. Essa forma íntima, essa maneira pessoal. Que coisa linda, irmãos. Para observar. Observem bem o texto. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Mas que coisa linda, meus irmãos. Você ouviu Deus dizendo para o seu filho, fica aqui comigo. Eu quero continuar conversando com você. Eu vou dizer para você algumas coisas que você vai ter que ter cuidado com esse povo. Aquilo que você vai ter que fazer, o que você vai ter que ensinar, como você vai ter que orientar, como você vai exortar, corrigir, como virá a minha penalidade sobre a desobediência, que é justamente a questão dos juízos que ele menciona no texto. Então vejam essa forma maravilhosa de relacionamento, de intimidade. E isso é um exemplo para nós, de estarmos mergulhando de fato na relação com Deus de maneira profunda e ouvirmos a sua voz. E sermos orientados pelo Espírito Santo para a compreensão da sua vontade revelada de Gênesis a Apocalipse. E de pormos, irmãos, em prática isso que nós conhecemos, não somente a questão de vivenciarmos na prática esta palavra, esses decretos, mas de forma muito mais profunda, não somente ter esse conhecimento, mas ensinar aos outros. Porque, irmãos, paremos para pensar. Algum de nós, com toda certeza, já tem uma determinada experiência no Evangelho, já tem experiência com relação ao conhecimento da palavra de Deus. E quero dizer uma coisa para vocês, que experiência não tem nada a ver com tempo. Porque experiência, tá certo? É aquilo que Deus nos concede e que nós amadurecemos nessa relação com Ele. Então a maturidade está relacionada à quantidade de experiências que nós temos e não à questão de tempo. Porque tem gente que pensa porque já tem 10, 15 anos de vivência no Evangelho, já se sente um crente superior e mais poderoso do que os outros. Isso não existe.
que tem gente que tem menos tempo e Deus concedeu muito mais experiências porque são pessoas que buscam a presença de Deus com honestidade, com integridade, com profundidade. E tudo isso faz uma diferença enorme na qualidade do nosso relacionamento com Ele e na vivência da manifestação da sua graça, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua correção também, da sua exortação. Porque nós temos as experiências variadas na relação com Deus e Deus sempre está nos instruindo como também corrigindo. E isso é bom que a gente entenda que tudo que Deus faz na nossa vida é para nosso benefício, para nosso crescimento e amadurecimento na relação com Ele. E aqui a gente tem justamente essa experiência vívida com Moisés. Moisés conheceu muitas coisas, meus irmãos, mas quando se colocou diante de Deus foi outra coisa. Nós vimos durante 40 anos Moisés pensando quem ele era. Depois a gente viu Moisés, não é? Mais 40 anos sabendo aquilo que ele não era. E depois a gente vê Moisés por mais 40 anos sabendo o que Deus queria de fato que ele fosse. Então isso é uma experiência que nós devemos considerar, levar em conta, como também devemos imitar. Essa intimidade, esse conhecimento profundo do próprio Deus e de receber da parte de Deus toda essa orientação para ensinar o seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas Deus continua dizendo e continua fazendo algumas orientações para Moisés e ele diz no verso 32: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Então esse é um desafio nosso, de andar nos caminhos, não é, que Deus está nos mandando, não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, mas da gente andar firme, com os olhos fitos no nosso Salvador, olhando firmemente para a cruz. Esse é o nosso caminhar, vivendo e praticando o Evangelho. E tendo a oportunidade, aí a gente fala. Porque, meus irmãos, nós somos as cartas lidas. Que as pessoas possam olhar para nós e elas possam identificar o Cristo que professamos em nós por meio das nossas atitudes. Por meio de nossas ações. Cristo deve ser visto em nós. E aí a gente para pensar. Quando muitos pregadores por aí na internet gostam de estar de forma soberba dizendo que nós já somos 30, que nós já somos não sei quantos % da população brasileira e a gente não vê uma transformação na sociedade. Então a gente para pensar que qualidade de crentes são esses? Que qualidade é essa? Que milhões de crentes são esses que não causam nenhum impacto na sociedade, que não há uma mudança nesse país? Faz-nos refletir exatamente isso. Que tipo de evangelho essas pessoas estão vivendo e essas pessoas estão proclamando? Cadê o pessoal do Evangelho da Prosperidade agora? Em meio a esse momento catastrófico que nós estamos vivenciando de isolamento forçado. Onde é que está? Onde é que está esse pessoal? Então a gente para refletir a respeito dessas coisas. E precisamos de fato refletir mesmo. Como é que estamos vivendo a nossa vida? Como é que nós estamos diante de Deus? As pessoas olham para mim, elas veem um Cristo que eu professo? Então a gente tem que aprender com Moisés, com a sua postura. E aprender não é só com o que Moisés acertou, não. Aprender com que Moisés também errou, para que a gente não erre igual, porque a gente já sabe qual é a consequência. É bom também, viu, a gente aprender com os erros dos grandes. Grandes no sentido de referencial, ok? Não que fossem maiores ou melhores ou mais poderosos do que nós, não é isso.
mas para a gente entender que de fato são grandes exemplos da parte de Deus, porque Moisés era um tipo de Cristo, Moisés tipificava a Cristo. Então é bom que a gente entenda isso. Então Deus continua, não é isso? E chega ao último verso aqui, e aqui tem algo que justamente precisamos aplicar. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Vamos refletir, estamos vivenciando isso? Estamos de fato procurando, batalhando, nos esforçando, lutando para que nós estejamos individualmente e também juntos enquanto corpo de Cristo no caminho que Deus nos manda andar? A gente precisa ter essa reflexão. E principalmente neste momento em que o povo está desesperançado, em que o povo está amedrontado, em que o povo está enclausurados em suas casas, desenvolvendo diversas patologias emocionais, e a gente precisa apresentar a Cristo, e a gente precisa apresentar a mensagem de esperança, e a gente precisa mostrar o Cristo que vive em nós. A igreja está sendo desafiada mais do que nunca a mostrar a sua face, a mostrar quem ela é e qual é a razão de ser de sua existência. Nós estamos sendo desafiados a isso. E devemos refletir como nós estamos levando a nossa vida. Qual é o caminho que nós estamos andando? E ele continua colocando, não é? Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Agora vejamos as consequências positivas disso. Para que vivais, para que haja vida em nós. Segundo, bem vos suceda, coisas boas venham acontecer conosco, bênçãos da parte de Deus sobre seu povo, pela sua obediência. E aqui é algo que é maravilhoso. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. No caso especificamente do povo de Deus aqui, está sendo referido a Canaã terrestre. Mas no nosso caso, meus irmãos, nós caminhamos para a Canaã celestial. E essa é eterna. Então a gente precisa refletir exatamente como nós estamos vivendo, porque aquilo que nós estamos fazendo aqui vai refletir na eternidade. Lembrem disso. Aquilo que nós estamos fazendo aqui vai refletir na eternidade. Então a gente precisa de fato ter todo este cuidado em estarmos nos avaliando neste momento, estarmos tendo de fato essa introspecção e olharmos para nós. As pessoas estão vendo Cristo em nós? Estamos vivendo no caminho do Senhor? Estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Estamos cumprindo todo o decreto do Senhor? Estamos cumprindo os seus mandamentos? Nós não estamos em nenhum momento se desviando para a esquerda ou para a direita? Nós realmente estamos firmes, seguindo em frente? Precisamos ter essa reflexão, irmãos. Se faz necessário. Porque quando eu olho a situação mundial, eu não consigo pensar de maneira diferente. Deus está pesando a sua mão no mundo todo. Deus está espremendo mesmo a situação. Jesus está prestes a voltar, meus irmãos. E aí começa a grande peneira. E é preciso que a gente conserte aquilo que está errado na nossa vida. É preciso que nós nos coloquemos com dignidade diante de Deus e de sermos dignos, de sermos chamados filhos de Deus. Que tenhamos uma vida digna por professarmos que somos cristãos.
que vivamos dessa maneira, com dignidade, com honestidade, com sinceridade de obediência para com Deus. Que Deus nos aplique, meus irmãos, essa palavra aos nossos corações, que nós venhamos a viver de fato desta forma para experimentarmos todo o bom conselho, tudo aquilo que é maravilhoso e bom da parte de Deus para com o seu povo. E que com certeza, meus irmãos, com certeza, nós iremos chegar na pátria celestial para viver uma eternidade de regozijo, de alegria, de louvor, de adoração para com Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vamos orar mais uma vez e vamos fazer a oração que sempre nós estamos fazendo todas as manhãs por esse momento em que nós estamos vivendo. Bendito Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, de amor, graça, bondade e misericórdia, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra para conosco, Senhor. Grande é o desafio, Pai amado, de viver, de pôr em prática, mas nós nos lembramos que a Tua palavra nos diz que em Cristo Jesus, de fato, nós somos mais do que vencedores. Então nos ajuda a vencermos esse momento pelo qual o Teu povo está vivenciando em todo o mundo. Nós rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, o consolo e o refrigério, o conforto do Teu Espírito Santo em todas as famílias que estão em luto porque perderam um ente querido, ó Deus, para a Covid-19. Também rogamos, ó Deus, a manifestação da Tua graça, do Teu cuidado paternal para com aqueles que estão hospitalizados, lutando, batalhando contra a Covid-19, Pai amado. Que o Senhor vos seja gracioso e misericordioso para com estes. Sabemos, ó Deus, que com a simples ordem o Senhor pode curar a todos eles. E nós rogamos a Tua boa mão nesse sentido, na vida desses que estão hospitalizados, desses que estão sendo tratados em suas próprias residências de forma isolada. Também queremos rogar e intercedemos e clamamos, ó Deus, por todos os profissionais da área de saúde que têm batalhado, ó Deus, muitas vezes com condições insalubres, muitas vezes sem o EPI necessário para desenvolver suas atividades, para conservar inclusive a sua própria saúde, para não serem contaminados. Ó Deus, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia de todos os profissionais que muitas vezes estão até dobrando plantões por causa da necessidade, da urgência da situação e se encontram extremamente cansados, ó Deus. Revigora-lhes e fortalece, ó Deus, esses homens e essas mulheres. Para o louvor do Teu nome, rogamos que o Senhor os livre da contaminação. Bem como, ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus, que livre nossas famílias, ó Deus, desta peste perniciosa que é a Covid-19, Pai amado. Que o Senhor nos livre deste mal, em nome de Jesus. E que o Senhor, para o louvor do Teu nome, nos conceda mais um dia transbordante da Tua graça, da Tua paz, da Tua bondade e da Tua misericórdia em nossas vidas. E eu rogo também, ó Deus, por todos esses amados irmãos que estão presentes online comigo agora. O Senhor conhece o desejo de cada um. O Senhor conhece a necessidade da alma de cada um, Pai amado. E que eu te rogo nesse momento que o Senhor esteja ouvindo as orações dos Teus filhos e que sejam com todos eles a Tua boa mão abençoando respectivamente também toda a parentela deles para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a todos vocês, que a boa mão do Senhor vos abençoe, que tenham uma semana rica na graça, na paz de Cristo, e nós estaremos aqui amanhã, novamente às 9 horas da manhã, trazendo uma reflexão da palavra de Deus para o seu povo. Mas não esqueçam, irmãos, de estarem fazendo a inscrição no nosso canal no YouTube, ok? Estejam também convidando amigos, não é? Para estarem
se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, porque nós estamos nos organizando para estarmos utilizando o canal do YouTube, porque a gente consegue ter um tempo maior e melhor em nossas atividades. Aqui o Instagram ele limita em 30%, então quando chega o domingo, né, o dia do Senhor, e a gente fazer escola dominical, a gente fazer o culto à noite, então a gente está extremamente limitado ao tempo neste sentido. Então nós rogamos, irmãos, as vossas orações, para que a gente venha aumentar cada vez mais o número de inscritos no canal. Estejam, irmãos, convidando pessoas para se inscreverem. Repassem à frente aí esse convite em nome de Jesus. Se você olhar a nossa página, aqui no Instagram, lá em cima, você vai ver a descrição do nosso próprio canal. Então você clica lá, você se inscreve, ativa o sininho e você também envia, meus irmãos, para outras pessoas. Peçam para que venham assistir os nossos vídeos, nosso trabalho como nós estamos realizando aqui. Então nós agradecemos a todos vocês, tenham um bom dia e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.